Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, amados e amadas de Deus. Tá falhando aqui. Hoje, dia 23, quarta-feira, 23 de abril. Chuvosa noite, tá chovendo na Cidade Santa. O corpo do Papa Francisco já está na São Pedro, as cerimônias todas de bênção, exéquias, né? Pois é, bom dia você que está aqui pela FM Sul, hoje 23 de abril, Deus abençoe, 3045 90 01. Você pode mandar a sua mensagem, participar por aqui com a gente pelo 3045 9001. Bom dia você que está já no trabalho, sobretudo quem trabalha à noite, quem pega cedinho, você que está no carro. Amados e amadas de Deus, hoje já 23, depois de amanhã, isso mesmo, começa a festa da Misericórdia. Sexta-feira, 18 horas começa. E aí sábado o dia todo. Fica lá. Sábado o dia todo. O comentário aqui que eu tô falando é um mau contato aqui no som, no retorno. Tá, gente? E sábado o dia todo, Diácono Rômulo da Canção Nova. E domingo, Padre Gabriel desapareceu de vez agora. Padre Gabriel Vila Verde, tá melhorando. Padre Gabriel Vila Verde, Irmã Zélia, e não se esqueça, a missa vai ser à tarde, 14 horas, no domingo, programação toda especial, a festa da Divina Misericórdia. Se tem chuveiro, só tem. Os que vêm acampar, os que vêm passar aqui sexta, sábado e domingo, sejam todos bem-vindos, as caravanas. Pois é, diz aí para mim hoje, quem vem viver a festa da misericórdia. Sua bênção, Pai, aqui em Valença, muita chuva. Ontem choveu de manhã, depois passou muito sol, depois voltou a ficar nublado. Aí só solta um pouquinho lá, aí tá melhor, é como se estivesse preso. Bom dia, Júnior Moreno. Oi, padre, bom dia a toda a nossa família de fé, hoje nessa quarta-feira, 23 de abril, padre, pedindo as bênçãos de Nosso Senhor a todas as famílias. Amém. Bom dia, comunidade Cidade Santa, é como se estivesse preso. Quando eu falo forte, não é só aqui não, é lá. Bom dia, comunidade Cidade Santa. Estou aqui ouvindo esse programa de fé que nos ajuda tanto a permanecer firme e forte na fé. Aqui em Parque das Árvores, não sei onde fica. Bom dia. Próxima mensagem. Vamos lá. Diga de onde você está falando, tá bom? Às vezes fala um bairro, mas uma localidade, diga de onde é. Cruz das Almas, Marineide, com fé em Deus, domingo estarei aí. Olha, vai ser muito forte, a sexta-feira vai ser muito forte, Camaçari, Dias d'Ávila, Mata, Candeias, Salvador, Arembepe, Lauro de Freitas. A sexta será muito forte, o sábado também. Sábado, um dia de crescimento, um dia muito forte, certo? No domingo, atenção, você não vai chegar aqui 8 da manhã não, vai começar cedo, né? Vai começar já 5 horas com Santo Rosário, ou 4 da manhã, a gente começa cedo, e ali já com a festa da Misericórdia Divina. Oração para minha família, meus filhos e netos, Flávio de Pedrão, Rian e Anthony. Cláudio, Deus te abençoe. Cajazeiras 10, por aqui chove. Jesus nos abençoe. Muitas bênçãos para todos vocês. Deus abençoe todos de Feira de Santana,
Joel Megenário de Serrinha, bom dia. Vânia Maria, não, deixa eu ler direito. Sua bênção, padre, peço oração para minha família, ponto. Hoje estou fazendo 39 anos de casada. Vânia e Manuel José em Pernambués, glória a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não. Não seja o dragão meu guia. É o som, eu acho que a chuva está estralando. Retira-te de mim, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Vamos abrir nossas mãos, clamando o Espírito Santo de Deus sobre nós. Hoje, quarta-feira, noite chuvosa, amanheceu também chovendo, estava precisando, estava abafado, um calor insuportável. Sexta, sábado, não choveu durante a Semana Santa por aqui, muito quente. E aí a gente estava pedindo chuva, graças a Deus está chovendo. Graças a Deus. De mãos abertas, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rito de transladação do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro. Já saiu da Capela Santa Marta, agora o corpo está na Basílica de São Pedro. Toda a celebração, aí as bênçãos, a proclamação do Evangelho, a incensação, a água benta, os cardeais, bispos, padres, muitos religiosos e religiosas. E daqui a pouquinho o povo começa a se despedir nessa última visita na Basílica São Pedro. E amanhã, a celebração de Ezequias, dia 26, sábado, dia 26, e provavelmente o sepultamento. Melhorou, a chiada saiu agora, parou de chover também, tá bem fraquinho, provavelmente no sábado sepultamento, tá bom? Amados e amadas de Deus, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, Mike, Ana Paula. Hoje é nosso aniversário de casamento. Estamos completando 3 anos de sacramento, do matrimônio. Parabéns, filhos. Padre, reza por mim. Fiz 44 anos. Amém. Deus te abençoe, filha. Bom dia, sua bênção, Padre. Se Deus nos permitir, estaremos aí com a nossa caravana saindo de Bicaraí. Cláudia e Maria Suliana. Deus abençoe. Lembrando que hoje nós teremos missa sim, mas não aberta no outro horário. Hoje, quarta-feira, Cidade Santa vai estar fechada. Tá bom? Temos uma programação interna toda especial, tá bom? E hoje, quarta-feira, amanhã normal, tá, gente? Amanhã, missa 8 da manhã, por cura e libertação. É maravilhoso acordar com minha fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nossa Senhora das Graças cubra o pedacinho do céu com um manto sagrado. Pois hoje nós temos uma programação especial. Hoje à noite, em nome de Jesus, eu devo voltar para o Rosário, a Divina Misericórdia. Tempo oportuno, né, gente? Um tempo lindo. Esse tempo que a gente deve rezar muito mais, sim, pela alma do Papa Francisco, pela Igreja. A Semana da Misericórdia. Por todos nós, tempo de oração. O que eu quero dizer assim é que não perca. A sexta-feira vai ser um forte clamor às misericórdias divinas. Sobre aquela realidade que você está passando, que é difícil. Vai ser a coisa mais linda. Estamos preparando tudo. Vai ser uma noite de clamor diante do Santíssimo. Coisa mais linda. Vamos começar às 18 horas. Você sai do trabalho, corre para cá. Agora com a estrada, tem mais problema de lama, de buraco, nada. Graças a Deus. Amém. Tá bom? Você saia correndo, vamos viver esse clamor, forte clamor, todos os servos, todo mundo, Santa Helena, Biribeira, Mata de São João, Vila de Camaçari toda, Dias d'Ávila. Vai ser uma noite linda. E você que vem acampar, vai chegando mais cedo para essa noite, abrindo a festa com um grande clamor. Lá na esplanada, nos toldos, o ambiente vai estar todo diferente. Em nome de Jesus. Sábado, o dia todo, tá bom? Acompanhe aí a programação no Instagram. Isso, no Instagram. Toda a programação da Cidade Santa. Sábado, a partir das 15 para as 8, o chamamento. 8 horas, a Santa Missa. Santa Missa, sábado. 9h50, intervalo, pregação. 10 horas. 10h50 intervalo, 11h10 eu entro, fazem a pregação sábado, 11h10 da manhã, e aí depois almoço, 14 horas ele vem com toda a força, Diácono Rômulo da Canção Nova, animação, pregação e um show oracional. Diácono Rômulo é uma potência muito forte, graças a Deus. E aí no domingo tá aí a programação, lembrando a missa, vai ser à tarde. Um dia de cura, de libertação. Obrigado, meu Deus. Qualquer dúvida, você tem aí o telefone. 719-8274-8994. Passa à frente, mãezinha. Passa à frente nesse momento. Ave Maria. Bom dia, Pai, todos desse pedacinho do céu. Peço orações para minha mãe, Maria Alexandrina de Jesus, em Povoado de Piaba, Santo Estevão. Tem 91 anos, 7 anos acamada,
e a luta só cresce, a saúde mais fragilizada. Deus te abençoe, Eva. Deus te abençoe, Roberto. Muitas bênçãos. Meu pai passou mal ontem, foi para a UPA, a pressão muito alta, tomou bastante medicamento. Meio-dia que está dormindo, não acordou ainda. O nome dele é José Pereira. Ah, já falou, já era. Vamos lá? Aumenta o som, passa à frente, mãe.
Amém. Amados e amadas de Deus, 1320, esse número é famoso, o Diário de Santa Faustina. Às 3 da tarde, implora minha misericórdia, especialmente pelos pecadores. E ao menos por um breve momento, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Essa é a hora da grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora nada negarei à alma que me impedi pela minha paixão. Nós estaremos celebrando neste horário a misericórdia divina, nada negarei. As comportas do céu estarão abertas. Quer ver o número 965 que eu trouxe ontem? O 965 diz assim: as almas se perdem apesar da minha amarga paixão. Estou lhes dando a última tábua de salvação. Isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. A festa da misericórdia. Um final de semana todo especial. Todas as nossas necessidades, como nós precisamos da misericórdia do Senhor. Obrigado, meu Deus. E hoje eu estou aqui com a meditação sobre a Santa Missa. E hoje a última foi sobre o santo. E eu trago aqui as revelações, o que Jesus falou para Catalina Rivas sobre a Santa Missa, e hoje a consagração. Sua bênção, Pai. Abençoado dia aos irmãos da Cidade Santa. Muita chuva, estrada muito movimentada. Já já estaremos aí, precisando muito dar um abraço de filho e receber um abraço de pai. Tem que levar até as coisas lá para cima antes de sair. Nel tá chegando. Entendeu? Esqueci de falar isso. Estou falando aqui com Elias. Seja bem-vindo, filho. Olha o momento da consagração. A consagração é o momento sublime do milagre da transubstanciação, quando o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Nossa Senhora pediu a Catalina: diz ao ser humano que nunca um homem é mais homem do que quando dobra os joelhos diante de Deus. Que coisa linda! Assim que o celebrante disse as palavras da consagração, Catalina relata um fato extraordinário. O arcebispo, segundo ela, era uma pessoa de estatura normal, mas imediatamente começou a crescer, a ficar cheio de luz, uma luz sobrenatural, entre branca e dourada, e envolvia e se fazia muito forte no rosto, de modo que não podia ver seus traços. Ela narra ainda: quando elevava a hóstia, vi suas mãos, e elas tinham umas marcas no dorso, das quais saía muita luz. Era Jesus.
Era ele que com seu corpo envolvia o do celebrante, como se rodeasse amorosamente as mãos do senhor arcebispo. Nesse momento, a hóstia começou a crescer e crescer, enorme, e nela o rosto maravilhoso de Jesus, olhando para seu povo. Estou aqui sentindo algo. A Santa Missa, né? É o céu na terra. Quando você entra na Santa Missa, meu Deus, que você se entrega. Por instinto, Catalina quis baixar a cabeça, mas Nossa Senhora lhe disse: não baixe os olhos, levanta-os, contempla-o, cruza olhares com ele e repete a oração de Fátima: Senhor, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Perdão e misericórdia. Agora diz a ele o quanto amas, rende homenagem ao Rei dos Reis. Catalina conta: parecia que a enorme hóstia olhava somente para mim. Mas soube que assim contemplava cada pessoa cheia de amor. Logo, abaixei a cabeça até ter a testa no chão, como faziam todos os anjos e bem-aventurados do céu. Você está vendo? Ela baixou a cabeça até o chão. E tem gente que tem uma resistência para ajoelhar. Eu sei, não conhece. É ignorância. Por uma fração de segundo, talvez, pensei o que era aquilo. Que Jesus tomava o corpo do celebrante e ao mesmo tempo estava na hóstia. Que quando o celebrante baixava, tornava-se novamente pequena. Eu tinha as faces cheias de lágrimas. Não podia sair de meu assombro. Assombro é a palavra que ela usa muito. Um assombro de grandioso. Em seguida, o arcebispo disse as palavras da consagração do vinho. Junto com suas palavras, Catalina presenciou uns relâmpagos no céu. E ao fundo, ela teve a sensação de que a igreja não tinha teto nem paredes. Claro que não. Nessa hora sobrenatural, estava tudo escuro. Somente aquela luz brilhante no altar. Ela diz o seguinte: logo vi, suspenso no ar, Jesus crucificado. Da cabeça até a cintura, a haste transversal da cruz estava sustentada por umas mãos grandes e fortes. Do meio daquele resplendor se desprendeu uma luzinha como de uma pomba muito pequena e muito brilhante. Velozmente deu uma volta em toda a igreja e foi pousar no ombro esquerdo do senhor arcebispo, que continuava sendo Jesus, o Espírito Santo, porque eu podia distinguir seus cabelos e suas chagas luminosas, seu corpo grande, mas não via seu rosto. Ela continua a sua narrativa. Acima, Jesus crucificado estava com o rosto caído sobre o ombro direito. Eu podia contemplar o rosto e os braços machucados e descarnados. Do lado direito tinha uma ferida no peito e saía
aos borbotões, para a esquerda sangue e à direita penso que água. Tá vendo? A misericórdia. Agora presta atenção nesse detalhe. Mas muito brilhante eram mais jorros de luz que se iam dirigindo para os fiéis, movendo-se à direita e à esquerda. Espantava-me a quantidade de sangue que fluía para dentro do cálice. Pensei que iria transbordar e manchar todo o altar, mas não caía uma só gota. Então Nossa Senhora me disse nesse momento: este é o milagre dos milagres. Já te disse, para o Senhor não existe tempo nem distância. Que lindo isso aqui. Não existe tempo nem distância. E no momento da consagração, toda a Assembleia é transportada para o pé do Calvário no instante da crucificação de Jesus. A igreja diz: eu creio que a Santa Missa é o sacrifício do Calvário. A mística Catalina teve a compreensão de que todos estamos lá no momento em que estão crucificando Jesus e que ele está pedindo perdão ao Pai, não somente por aqueles que mataram diretamente, mas por cada um de nós, dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém. Amém. Muito forte essas revelações. E o Senhor ia falando, e não tem como a gente pensar como é que você tem vivido esse mistério. Às vezes a gente está na Santa Missa, está na cabeça no trabalho, nos problemas, está com a cabeça nada da nossa saúde. E um grande mistério acontecendo ali. Meu Deus, fechei meus olhos aqui, eu fui transportada a essa imagem. E a reverência da Virgem Maria. Imagine que ela é a mãe de Deus. Imagine que ela é Nossa Senhora Imaculada. E toda a reverência diante de um sacerdote, diante do mistério da nossa salvação, que é a Santa Missa. Então, esse livro é para nós católicos, para que você possa viver a Santa Missa diferente, para que você creia que o que está acontecendo ali não é um espetáculo à parte, não. Uma celebração humana. É real. Como disse o cardeal Sará, a gente não esvaziar a celebração, ser puramente humana, né? Mas assim, saber que quando a gente está ali diante do Santíssimo, ela já chegou, ela é a primeira a chegar. Verdade. Nossa Senhora é a primeira a chegar. Por isso que uma pessoa, quando está no momento de adoração, a gente entende. É transformada, é tocada. E não existe momento depois da missa mais forte do que a adoração. Saber que onde Jesus está, ela está, no sacrário. Ela está ali. Durante toda a missa, nenhuma aparição Nossa Senhora demora tanto como o tempo que ela fica na Santa Missa. Eu vou insistir com você. Não perca sexta-feira. Diante do Santíssimo, uma noite plena de oração, clamando as misericórdias do Senhor. Espalhe, convide todo mundo, o sábado, o dia todo. Quanta oportunidade que a gente tem. Quantas pessoas, a grande maioria, perde. Agora, para hospital e para farmácia, para médico, tudo corre para... Por que a gente diz que Jesus é o médico dos médicos, mas a gente confia tão pouco? A gente corre tão pouco para Ele. A gente coloca 3 dias exatamente para favorecer todo mundo. E outra coisa, a gente vive mais as pregações. Imagine essa noite de sexta-feira, a gente levar toda aquela iluminação, todas as velas. Momento lindo, 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 lindo. Obrigado, Jesus.
A fonte está aí. Toca no coração, Senhor, sobretudo daqueles que mais precisam. O evangelho de hoje, Lucas 24, 13 ao 35. Famoso discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. A gente é assim. Estavam como que cegos. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, não lá, vê se tira mais rechiado. Parou de chover? Parou. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Ou seja, como é que alguém se aproxima da gente, fala de toda a Sagrada Escritura e a gente não desconfia? Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. A fé chegou por meio da palavra. Eles só se deram conta nesse momento. Os olhos dos discípulos se abriram, porque se não abrir os olhos, se não aquecer o coração, não reconhece. Pode estar na missa mais linda, mais bem celebrada, mais... Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração
quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu li 2 números, 1320. 1320, tem alguém perguntando aqui quais foram os números. E 965. 1320, 965. Deixa eu fazer uma observação para você. Jesus, ele dava sinais. Ele não apareceu como ele era antes, tá bom? Ele aparece com sinais. Podemos até dizer assim, entre aspas, disfarçadamente. Por quê? Com as mulheres foi assim, com Pedro foi assim. Quer ver? Mas Santa Maria Madalena ou Maria Madalena achou que ele fosse o jardineiro, porque ele quer suscitar a fé. Então ele aparece com sinais, para a gente não depender, daquela presença física, porque a fé vai além, ele está ressuscitado. A fé é confiança plena. Por exemplo, quando você está diante de um sinal, o que exige de você? Uma placa. Uma pessoa que não entende da placa, o sinal não disse nada. É por isso que é interessante, a gente estuda tanto as leis de trânsito, o código de trânsito, as placas todas. Ali não está escrito, mas ali está o sinal dizendo tudo. A gente sabe o que significa. Todo mundo sabe aquela placa onde tem escola, que o carro vai diminuir a velocidade. Tá só a placa. Mas para uma pessoa que não entende, não vai dizer nada. Então assim, Jesus ao partir o pão foi um sinal. Meu Deus, eles se deram conta. Quem era que fazia isso com a gente? Lembra o quê? Ai, a ceia. É Jesus. Você está entendendo? Quando ele disse, Maria, ai, só quem me chama assim é um. Então é para a gente reconhecer no dia a dia, quando o Senhor está passando na nossa vida, quando ele se apresenta, só pode ser Jesus. É sinal de que ele... Vocês observaram que eles estavam tristes, estavam destruídos, com o rosto por terra. O que a desesperança faz? O que uma notícia? Jesus tinha morrido na cruz. Atenção, o que uma notícia, uma situação difícil pode nos matar, pode matar a nossa fé. E a gente não enxergar, eles não enxergavam. O rosto estava triste, o coração estava frio. Sabe por quê? O que é um coração frio? Morto. Não é verdade que o nosso coração estava ardendo quando ele nos falava? Mas eles não tinham percebido ainda. Quando Jesus parte o pão, abriram os olhos. A tristeza, a morte saiu dos olhos. Como é interessante a fé, como a gente precisa ter fé, senão a gente cai numa tristeza, a gente perde a esperança, a gente caminha desiludido, com o rosto para baixo. Você reconhece a presença de Jesus nos momentos difíceis? Você consegue perceber que ele está ao seu lado? Que ele está aí com você? Jesus está com você. E esse evangelho também me faz pensar que esses discípulos, eles caminhavam com o Senhor. Imagine que Jesus anunciava tudo isso e a gente pensa assim, todo mundo acreditava.
Todo mundo estava vivendo, viram os milagres, viram as curas, mas não tinham fé. Não entendi essa mensagem, não. Não tinham fé. Então, a fé é um dom. E o que me toca também desse evangelho é que Jesus, ele sabe quais discípulos acreditaram e aqueles que não acreditaram. E ele vai ao encontro daqueles que não acreditaram para resgatar. E tem um detalhe também, Rafaela. Eles estavam com os olhos abertos. Estavam caminhando. Estavam na estrada. Você nunca tinha parado para pensar nisso? Eles estavam com os olhos abertos. Mas estranho. Diz que quando partiu o pão, eles abriram os olhos da fé. Os olhos da fé estavam fechados. Eu, sem medo, a maioria da humanidade está com os olhos da fé fechados. Os olhos da fé estão fechados. Esse olho da carne para enxergar o que não deve, só vê problema, só vê doença em tudo. Ah, porque é difícil, não sei. Ah, eu queria tanto ir, não sei como vou fazer. Aí começa a desanimar. Esperança morta. O que a gente pode pedir hoje é que Jesus abra os olhos da fé. Amém. Abra seus olhos da fé. E que nessa festa da misericórdia, Ele abra os olhos da fé da sua vida. Amém. Os olhos que uma morte, uma perda, uma tristeza, Uma decepção. fechou. Nós esperávamos que Ele fosse ressuscitar. Algo que a gente espera, e aí decepcionei. Um relacionamento frustrado, foi deixado, perdeu o emprego, perdeu um bebê, e aí tá com os olhos da fé fechados. E não pode fechar. E aí, para mim ficou isso hoje. Como estão os olhos da fé? Estão abertos? Ah, eu sei que Jesus existe, mas aqui é tão difícil, eu não sei o que fazer. Olha os olhos da fé, fechados. A festa da misericórdia é para abrir os olhos da fé. Amém. Você observou que quem tem fé enxerga tudo, Tudo. percebe tudo, a presença de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ninguém esperava que ia terminar assim. Meu Deus, eu estou com os olhos da carne abertos. Mas os da fé, só Jesus pode abrir. Amém. Vânia Maria Emanuel, José, 39 anos de matrimônio, Mike Ana Paula, 3 anos, Marilda, 78 anos, em Conceição da Feira, Jonilson em Cruz das Almas, Marcelo de Jesus em Camaçari e Luziana em Salvador. Júnior Moreno, venha. Tem ainda, padre, Genilson Lima, na Chapadinha, que está aniversariando hoje também. Parabéns a todos que fazem aniversário nessa quarta-feira, 23 de abril. Deus abençoe! Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Júnior, e qual é o bolo desta quarta-feira? Bolo de tapioca com doce de leite, padre. Meu Deus do céu. A gente não tava nem com tanta fome, nem tava lembrando de comida. Mas tapioca com doce de leite. Vixe, Maria. Delícia, né? Deu uma Nossa fome. Senhora. Isso é bom. Ave Maria. Marcelo de Jesus da Cruz de Camaçari. Deus abençoe. Luziânia, Salvador, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje, 19 horas, 7 horas, espero por vocês. O Senhor volva para ti a sua face e te conceda paz. Amém. Te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé, com o padre Paulo Avelino.